Jesus, saudações, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um resumo da lição da Escola Sabatina, neste dia, quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Nós já chegamos assim ao fim da nossa lição deste trimestre, onde viemos analisando assim o livro de Êxodo. E nós vamos entrar assim nas novas lições, no próximo trimestre. Estou a dizer outubro, novembro, dezembro, estaremos a analisar a lição que tem a ver com o livro de Josué. Desde já você é incentivado pela Escola Sabatina, que é o coração da igreja, a poder adquirir aí a sua lição da Escola Sabatina para poder assim viajar novamente neste livro de Josué. Mas bom, vamos dar assim o final da lição número 13, o livro do livro de Êxodo, que nós viemos analisando aqui ao longo deste trimestre. Mas antes de nós prosseguirmos com nossa lição da Escola Sabatina, quero assim pedir que você possa deixar o seu like aí neste vídeo e também possa se inscrever e ativar as notificações, porque assim estarás a nos ajudar a prosseguirmos a que essa mensagem chegue mais às outras pessoas que ainda precisam de ouvir também esta mesma mensagem. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Albino Alberto João, estou aqui em Moçambique, concretamente na província de Sofala, mas atualmente estou numa outra província que é assim, a província de Maputo, que é a capital de Moçambique. Então, se caso você queira nos ajudar a prosseguirmos com este trabalho, este ministério de sustento próprio, então aqui abaixo estará a nossa chave Pix para poder nos ajudar com qualquer valor, seja R$5, 2, 10, enfim, daquilo que você propor no seu coração. Vamos assim avançar para a nossa lição da Escola Sabatina número 13. Nós chegamos assim no final e o tema desta lição número 13 é o tabernáculo, o tabernáculo. Então nós vamos ver aqui o nosso verso para memorizar, que se encontra em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 38. Vou dizer que hoje tem uma novidade, estou me apoiando aqui de um púlpito que adaptei somente para me facilitar aqui na questão da leitura. Então, o livro de Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 38 vai dizer assim, 34 e 38, Disse a 38. Então, Êxodo 40, versos 34 e 38 diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então, amados irmãos, nós aqui vamos entrar numa lição onde vai falar sobre a construção do santuário, ou também conhecido como o tabernáculo. Deus, ele já havia falado para Moisés no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, e farão um santuário e habitarei no meio deles. Para dizer que o propósito de Deus mandar Moisés fazer o santuário era para que a presença de Deus estivesse assim com o seu povo. Então, é dito aqui agora no verso para memorizar que depois da conclusão do santuário, também do tabernáculo, então a glória do Senhor desceu como símbolo de aprovação do santuário que havia sido construído segundo o modelo que Deus havia dado para Moisés quando ele estava assim no monte. É importante dizer assim na introdução da nossa lição, que Deus, desde muito, ele sempre desejou estar na presença, ou seja, estar com o seu povo, assim, vamos dizer, comunicando com o seu povo face a face. Tanto é que nós podemos ver em Gênesis capítulo 3, versículo 9, nos é dito que após o homem pecar, Deus é quem deu o primeiro passo, Ele veio lá dando a pergunta a Adão, quando ele assim, depois de ter pecado e se escondeu atrás das árvores, Deus perguntou a ele: onde estás? Essa pergunta, onde estás, significa busca, significa preocupação, significa dizer que Deus estava dando o primeiro passo para poder assim encontrar Adão e Eva que haviam se escondido. E também nós vamos aqui avançar e prosseguir no nosso estudo para vermos que essa pergunta, onde estás, também se repete até aos dias de hoje. Agora, também é importante dizer que quando Deus nos acha e nos faz como seu povo, nos faz seus sacerdotes e também do seu reino, então aí nós temos que refletir o seu caráter
para as pessoas, né? Nós temos que refletir o amor de Deus que Ele tem por nós para outras pessoas. Temos que mostrar realmente que o Evangelho ela tem o poder para transformar a vida de muitas pessoas. E assim a nossa vida, como, né, foi transformada, acaba sendo um exemplo. Então vamos aqui avançar para a nossa lição. E na primeira parte aqui da nossa lição nós encontramos que há uma relação entre o santuário e também o sábado. Nós também podemos dizer que no Jardim do Éden praticamente estava lá o santuário, né, de Deus. Estava lá Adão e Eva, né, diante de Deus, estudando e aprendendo cada vez mais. E o sábado como presente, como memorial da criação do nosso Deus. Vamos ver aqui especificamente o livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 3, até o versículo... Aliás, disse Êxodo, capítulo 35, né? Versos 3. Êxodo, capítulo 35, versículo 1, até o versículo 3. Então, vamos lá para esse nosso texto. Diz assim: Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado de repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Então, meus amados irmãos, nós encontramos aqui uma repetição do mandamento do sábado. Por que uma repetição? Deus já havia falado, né, no 4º mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e nelas farás toda a tua obra. Então aqui, mais uma vez, Moisés faz recordar ao povo que o sábado é um dia santo, o sábado é um dia separado, um dia em que deve-se descansar, deve-se dedicar à adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui uma pergunta que a nossa lição faz é: que verdade foi reforçada ao povo quando o tabernáculo foi construído? Vemos aí que a santidade do sábado, né, que celebra a criação e também a redenção realizada por Deus. Então praticamente encontramos essa conexão, né? Após assim o tabernáculo ser levantado, então Moisés faz essa recordação, né, do mandamento do sábado, para dizer assim que o santuário basicamente ela está ligado ao serviço da redenção. Ela era uma simbologia, né, da redenção que viria depois, né, quando Cristo viesse a essa terra para poder morrer em favor dos pecadores. Então há uma relação, há uma ligação aqui entre o sábado e o santuário. Então vamos aqui avançar. Vamos dizer aqui no nosso comentário, né, o sábado e sua mensagem o sábado e a sua mensagem estão e sempre estarão centrados em Deus, em quem Ele é e quais são as suas obras poderosas. O sábado nos lembra de seus atos de criação e salvação. Então, basicamente é isto. O sábado nos lembra que nós temos um Criador, né, dos céus e da terra, e também temos um Redentor que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Como vai falar também o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então o sábado nos lembra disso, que Deus é o nosso Criador e que também ao mesmo tempo Ele é o nosso Redentor. Então o sábado da igreja do Antigo Testamento transmite uma mensagem que possui vários elementos, né? Então nós podemos aqui resumir basicamente em 5, né? Em 5 elementos daquilo que o sábado transmitia no Antigo Testamento. A nossa lição diz aqui que a primeira parte, o primeiro elemento, né, da transmissão, né, que o sábado trazia para o Antigo Testamento é que Deus é o nosso Criador. A Bíblia apresenta que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E portanto o sábado celebra Deus como o Criador dos céus e da terra. E também o segundo aspecto, o segundo elemento é que o Messias viria. E essa esperança gira em torno da promessa de Deus sobre a descendente da mulher que venceria a serpente, né? Isso de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde é dito aí que viria a semente da mulher, que nós entendemos que é o Messias,
para vir morrer em favor do homem e pisar a cabeça da serpente, que é o inimigo Satanás. E o terceiro elemento aqui é que Deus estabelecerá seu reino eterno, né? O sábado é uma prévia de como será este reino, né? Então, praticamente todos aqueles que guardam sábado, praticamente estão assim entrando no reino prévio, né? No reino que está por vir. E ainda mais, o quarto elemento aqui é a salvação que vem do Senhor, né? O povo de Deus testifica que Ele é o seu Salvador e Redentor, que a salvação vem como resultado de sua graça e somente dela. Então, nós não temos nenhum mérito, nenhuma coisa nós podemos fazer para a nossa própria salvação, ou seja, nenhum mérito nós temos para obter a salvação. A salvação somente é pela graça, como vai dizer Efésios capítulo 2, versículo 8. É como imaginar dois homens caminhando, né, num passeio no meio da floresta, e lá em frente tem uma cova, mas eles não percebem que lá em frente tem essa cova. Então daí eles caem naquela cova e aí então um olha para o outro e diz, amigo, me tira desta cova, quis dizer, me tira desta cova. O outro vai olhar para ele e dizer, olha, como é que eu vou te tirar dessa cova se também eu estou na mesma condição que você? Então a pessoa vai dizer que para que nós possamos sair dessa cova, é necessário que alguém que não entrou nessa cova venha nos tirar. Então é exatamente isso. Num dia, os seres humanos, eles caíram numa cova tão grande, chamado pecado, em que cada um de nós olhávamos um para os outros, mas não víamos ninguém. Somente veio alguém dos altos céus que não entrou nesta cova, que não caiu no pecado, que veio para poder estender a corda da salvação e poder nos tirar. Então nós temos assim a garantia da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E também o sábado, né, tem outro elemento que é que Deus é o juízo supremo, né? Um dia a humanidade vai poder assim enfrentar o julgamento, né, que já começou na verdade, porque o juízo de Deus ela se divide em três fases, né? Tem o juízo investigativo, comprovativo e o juízo final. Irmão Albino, quais são os textos que vão fundamentar essas três fases? Bom, nós podemos ver em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, onde diz que já é tempo que comece o juízo de Deus pela casa de Deus, né? E também Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, onde vai dizer, temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Tanto também como Daniel, capítulo 7, versículo 13, fundamenta aí a primeira fase do juízo investigativo. E depois também temos a segunda fase, que é o juízo comprovativo, onde encontramos Apocalipse capítulo 20, né, basicamente nos versos 1 até o versículo 2, até o versículo 10, né, pelo menos até aí. E temos também o juízo, né, final, que agora baseia-se praticamente em Apocalipse 20, versículo 9, onde vai cair assim o fogo do céu e vai poder assim queimar todos aqueles que negaram o evangelho da graça do nosso bom Deus. Bom, então, os judeus têm um ditado, mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel, né? Então, o sábado praticamente também guardou o povo de Deus. Em que sentido? No sentido de que o povo sabia dizer que tem um Criador. Então, basicamente, temos essa jogada de palavra. O sábado guardou Israel e Israel guardou o sábado, né? Então, o sábado praticamente nos protege de nós podermos sair com muitas teorias, né, que existem aqui no mundo, né? A teoria de Big Bang, que a evolução de Darwin, né, esse homem que veio aí trazendo a evolução, aliás, a teoria da evolução, que o homem passou por um processo aí de evolução. Então, o sábado praticamente ela nos guarda contra a várias teorias que muitos homens vão trazendo, muita filosofia humana vão trazendo aí, né, no mundo fora. Bom, vamos avançar ainda para a nossa parte, né, da segunda-feira, né? Eu vou poder fazer aqui o resumo realmente da nossa lição. Ofertas e o Espírito, né? É o tema da lição da segunda-feira. Lês do capítulo 35, versículo 4 a 35. Bom, o texto é muito longo, né? Você pode acompanhar aí mesmo na sua Bíblia com muita calma. Eu vou ler aqui alguns versículos, né? Êxodo capítulo 35, versículo 4 a 34, né? Capítulo 35, versículo 4, aliás, é isso mesmo, né? Ou eu só estava a falhar aqui. Diz assim:
Falou mais Moisés e a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Enfim, aqui neste texto de Êxodo, capítulo 35, versículo 4 a 35, nós, tanto também como Êxodo 36, versos 1 a 7, encontramos que o povo praticamente eles se doaram para poder oferecer ao Senhor, né? Então também vamos fazer aqui uma ligação com a lição da terça-feira, onde que fala sobre o tabernáculo é construído. Então o povo de Deus ele foi convidado a poder trazer suas ofertas, a poder assim entregar aquilo que eles tinham para a construção, né, do santuário. Veja só que maravilha. O nosso Deus não é um Deus que trabalha sozinho. Ele também trabalha com o seu povo. A todos aqueles que uma vez receberam a salvação, também deve operar esta salvação, né? Como vai dizer o apóstolo Paulo. Então Deus ele chama também as pessoas e ao mesmo tempo ele os capacita. Vejamos só o livro de Êxodo 36, versículo 1 até versículo 7. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha orientado. Então veja só, Deus chamou os homens para trabalharem no seu santuário, para construir o santuário, e ao mesmo tempo também Deus ele capacita. Então praticamente o nosso Deus é assim, ele não chama as pessoas, né, capacitadas, mas ele chama pessoas que não têm capacitação para fazer o seu trabalho, e ele mesmo é quem capacita essas pessoas. Então aqui fica uma lição já para o irmão. Acaba falando, né, que eu não tenho nenhuma capacitação, não tenho nenhuma, não tenho nenhuma capacidade para poder assim dar continuidade ou mesmo pregar a mensagem do Evangelho. Olha, Deus não chama capacitados, Deus chama as pessoas que não foram capacitadas ou que não têm nenhuma, quem sabe, capacidade para avançar, e Ele mesmo é quem capacita. Então Deus chamou estes dois homens, né? Os nomes aqui são um pouco assim delicado, mas tá aqui, né? Bezalel e Aholiabe, né? Bezalel e Aholiabe, dois engenheiros que construíram assim, ou os mestres que estiveram em frente construindo o santuário. E o povo de Deus também, eles foram chamados a contribuir, né, com aquilo que é a promoção da missão de Cristo. Nos é dito assim, que o dom do Espírito Santo estava relacionado às diferentes habilidades e competências que precisavam ser utilizadas na construção do tabernáculo. Ser cheio do Espírito Santo não é um processo mágico e nem sempre significa que receberemos poderes espirituais especiais. Para promover a obra de Deus e cumprir a missão, Ele capacita seus servos a cumprir seus objetivos e fazer isso com habilidade. E uma pergunta que fica aqui é: qual é o dom que você recebeu de Deus para exercer na igreja de Deus? Não existe ninguém na igreja de Deus que não tenha um dom específico, né, para trabalhar para o Senhor. Você tem um dom, eu tenho um dom a podermos trabalhar para o Senhor nesses últimos dias. Bom, vamos avançar aqui ainda mais na nossa lição, né, para percebermos nesta parte. Então, o santuário ela foi construída, né, nós encontramos vários textos, como esse de 36, versículo 8 a 38, 37, capítulo 37, 38, 39, nos falam ainda da construção do tabernáculo, né, do santuário, que Deus havia dito para Moisés construir. Então, por que foram dadas tantas instruções? O que isso nos ensina sobre como Deus se importa com cada detalhe? Praticamente nós encontramos nesses capítulos, em 36, 38, 37 e 39, Deus dando detalhes de como é que o santuário deveria ser, né? Os panos, né? As cortinas, a mesa, né? Os pães, né? Da proposição. Também, vamos fazer só aqui uma revisão. Encontramos também aqui o propiciatório, a arca, o castiçal, né? Com 7 lâmpadas. Então, Deus deu essa toda orientação, né, para que o santuário fosse seguido segundo o modelo que ele havia mostrado para Moisés. E isso nos ensina também que o nosso Deus ele é detalhista, né? Ele segue todos os detalhes de alguma coisa. Ele não deixa as coisas, né, do lado de fora. Ele dá todos os detalhes. E sendo assim, também nós somos chamados a seguirmos
aquilo que ele fala, nem não podemos acrescentar nenhum côvado, nem mais 1 metro ou uma largura. Se ele falou que é 1 metro, né, e 3 de largura, é isso que nós vamos fazer. Nós não podemos aumentar 2 metros e depois colocar 5 de largura, não. Nós temos que deixar assim como Deus, né, falou. Assim como disse Maria em João capítulo 2, fazei como ele vos mandar. Então nós temos que aprender a fazer isso. Se o Senhor Deus disse que é para fazer uma reforma de saúde, nós vamos seguir, né? Se o Senhor disse que é para fazer uma reforma de vestuário, também vamos seguir. Não vamos ficar aqui a dizer que não, mas aquilo é apenas um conselho. Enfim, é um conselho, né, que vem de Deus. Basicamente estou a falar aqui do Espírito de Profecia, que dá-nos orientação como o povo de Deus deve viver nesses últimos dias. Então são conselhos de Deus para nós nesses últimos dias, para que nós tenhamos assim uma vida santa na presença do nosso bom Deus. Bom, o serviço então do santuário praticamente era dividido em 2 serviços, onde que nós encontramos aí, tinha o serviço diário, né, onde estavam lá, onde Deus garantia que os arrependidos teriam seus pecados perdoados, né, e também tinha o serviço anual, que era basicamente uma vez por ano, e isso acontecia no dia da expiação, onde que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer assim a expiação do pecado, a limpeza do pecado que estava dentro do santuário. E para mais detalhes desse assunto, dentro do santuário, você pode ver o capítulo 23 de Levítico, né, vai detalhar aí sobre o dia da expiação. E ainda mais também, o santuário tinha várias lições, né, a poder entender, a poderem retratar, né, daquilo que seria o plano da salvação, o plano da redenção. Por exemplo, que Deus odeia o pecado, né, e como Deus também lida com ele. E 2 também, que como salva os pecadores, né, que se arrependem. E 3, qual será o destino dos ímpios. E por fim, 4, como o Senhor garantirá uma eternidade gloriosa sem a presença do mal. Então praticamente essas eram as lições, né, que Deus tinha a transmitir para o seu povo na época. Então, como é que então o povo percebeu a presença de Deus? É a pergunta aqui da nossa lição. Lês do capítulo 40. Aqui nós vamos ver que depois que o tabernáculo foi construído, Deus praticamente ele se revelou visivelmente como forma de aprovação do santuário. Então, quando Deus realmente se agrada de alguma coisa feita pelo seu povo, então praticamente ele vem para poder dar aprovação. E vamos fazer aqui uma reflexão. Muitas das vezes nós queremos adorar a Deus, não é verdade? É verdade. Mas quantas vezes nós seguimos aquilo que são as orientações de Deus para que Deus possa aprovar aquilo que nós estamos a fazer, aquilo que é a nossa adoração que nós estamos a fazer? Nós podemos pensar que estamos a oferecer um louvor a Deus, mas se nós não estamos a seguir aquilo que é a orientação de Deus, praticamente então nós não receberemos a aprovação de Deus. Num tempo em que existem muitas músicas sendo feitas, é necessário parar e se perguntar se realmente esta música, da qual eu estou a compor, agrada a Deus ou agrada a mim mesmo. Então é necessário, nos perguntarmos neste aspecto aí. Então Deus deu aprovação à construção do santuário, revelando-se visivelmente. Quão bom seria que em nosso tempo Deus também se revelasse visivelmente na nossa igreja. Quão bom seria que Deus se revelasse a nós visivelmente após nós fazermos assim uma obra para Ele. Então nós precisamos de uma experiência, meus irmãos, muito grande mesmo, uma experiência daquilo que nós falamos na lição número 12, temos uma relação face a face com o Senhor. Precisamos cada dia mais nos aprofundarmos no conhecimento do nosso amado Jesus Cristo. E a maior revelação de Deus, como nós falamos na lição passada, é quando Jesus Cristo veio a esta terra. Jesus, quando veio a esta terra, ele praticamente, uma palavra técnica aqui, ele tabernaculizou, Enfim, ele armou a sua tenda, entre nós, para que pudéssemos ver a sua face e vermos assim a bondade de Deus. Vamos ler o livro de João, capítulo 1, versículo 14, onde nos é dito o seguinte, João capítulo 1, versículo 14, diz assim:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E vamos ler também Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Diz assim: tende em vós o mesmo, aliás, outra versão aqui, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja só, o livro de João, capítulo 1, que nós lemos aqui, nos fala que o Verbo se fez carne. Quem é este Verbo? Este Verbo é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Verbo que estava no princípio com Deus e estava com Deus. Ele era Deus, né? As duas coisas. Então este Verbo que fez o universo, e veja só aqui um paralelismo, uma comparação que nós podemos fazer. Em Gênesis nós encontramos aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E no capítulo 2 nós encontramos, no princípio, era o Verbo que fez o mundo, lá no passado, e o Verbo que se fez carne. Ou seja, ele armou a sua tenda entre nós para que então pudéssemos ter a visualização de quem é Deus, a revelação de quem é Deus. Encontramos aqui a encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus é um mistério, é uma coisa que nós não podemos assim entender. Como é que é possível que o Deus dos céus se fez homem? Né? Porque Jesus é Deus, é 100% Deus e também 100% homem. Como entender isso? Essas duas naturezas, Deus, homem? Bom, esse é um mistério, mas a verdade é que o nosso amado Jesus, ele veio a esta terra para poder assim se tornar como um de nós, para viver entre nós e conhecer assim as dificuldades e os sofrimentos que nós passamos, para dizer que eu e você podemos assim receber auxílio, ajuda, né, quando nós clamamos a Cristo em momentos de desespero, em momentos em que nós não temos esperança, porque Jesus, ele esteve na terra e ele veio aqui para habitar conosco, para nos mostrar a esperança ou também o caminho da salvação. Então, amados irmãos, o livro de Jato das Nações vai dizer aí, no capítulo 1, que em Cristo revela-se a glória de Deus. Ele veio para ser Emmanuel, Deus conosco, de acordo com Mateus capítulo 1, versículo 23. Jesus veio para morar entre nós. E também na terra renovada, de acordo com Apocalipse 21, versículo 1 a 3, nos fala também que na nova terra, eis o tabernáculo de Deus estará com os homens, e mesmo Deus estará também habitando com eles. Não será outro Deus, será o mesmo Deus que eles conheceram quando se converteram, que os salvos viveram na presença desse Deus, que os salvos vão poder assim viver com esse bom Deus até o fim dos tempos. Ou seja, até na nova terra, durante toda a eternidade. Como podemos aprender a perseverar até o fim, mantendo os olhos fixos no que Jesus nos prometeu? O mundo está cada vez mais avançando na iniquidade e praticamente existe uma fé muito grande em nós. E a pergunta aqui feita é: como nós podemos aprender a perseverar até o fim, mantendo os olhos fixos nos altos céus? Eu vou responder esta pergunta de uma forma muito prática. Primeira coisa, temos que eliminar todas as distrações. Nessa época que estamos a viver, onde existem muitas diversões, muita distração, nós precisamos eliminar toda distração. Seja lá telefone, né, que muitas das vezes você pode usar em excesso, as redes sociais, o YouTube mesmo, o Instagram, o WhatsApp, enfim, as plataformas que nós temos. É necessário
um uso adequado dessas coisas. E também selecionar os conteúdos a ver. Porque se você não saber selecionar os conteúdos, então você pode morrer espiritualmente. Então Deus nos chama a podermos olhar fixamente em Cristo, por meio da eliminação das distrações, por meio da oração e também por meio do estudo da palavra do nosso bom Deus. Então que o Senhor possa nos abençoar, que esta mensagem chegue ao coração de cada um. O santuário é o lugar de esperança. Vamos ler aqui o livro de Salmos, capítulo 73, ou número 73, onde vamos ver aí aquilo que é o santuário. Deixa eu ver aqui o livro de Salmos, número 73. Okay? Deixa eu encontro aqui. Bom, esse texto está me fugir um pouco, né? Mas bom, vou ler aqui o livro de Hebreus mesmo, capítulo 4, versículo 16, onde vai dizer o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu e você somos convidados a estarmos diante do trono da graça de Deus. E onde é o trono da graça de Deus? É o santuário celestial, onde Jesus está intercedendo por nós dia e noite. Nós somos convidados a dobrarmos os joelhos e entrarmos no santuário celestial, onde Cristo Jesus está, e seguirmos suas orientações por meio do Espírito de profecia e por meio também da Bíblia Sagrada. Somos chamados a sermos um povo que reflete o Evangelho eterno e que também proclama a hora do juízo e que revela Jesus no santuário. O santuário é o centro do povo adventista do sétimo dia e também para todo cristão. Que o Senhor possa o abençoar, que o Senhor possa assim cada vez mais lhe abençoar e lhe dar assim um reino no futuro. Paz seja consigo.